Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham. Já são 499 mil, hein? Puxa vida, muito obrigado mesmo. Estamos chegando logo, falta menos de 1 mil para chegar aos 500 mil inscritos. E aí, poxa, peço a você que gosta, que está inscrito no canal, indique Blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar aquele sininho que são as notificações, né? Colocar like no que vocês gostaram e aproveitar, e vocês bem fazem as sugestões nas páginas e bons debates na página dos comentários. Lembro que na plataforma www.cursosdovila.com.br temos lá o segundo curso oferecido, que é a História Política, do ponto de vista da história política, da análise das conjunturas das 7 constituições brasileiras, né? Desde a primeira, no Império de 1824, até a última, a sétima, de 1988, fazer uma análise do momento histórico, da conjuntura e da influência disso no texto constitucional propriamente dito, né? Lembro também que hoje postamos a excelente entrevista de Raul Jung, nota 10, sabe? Que tratando de duas questões que são centrais. Uma, Forças Armadas, outra, segurança pública. E de alguém que foi ministro da Defesa e que foi ministro da Segurança Pública. E quando parlamentar, deputado federal, fez parte da Comissão de Defesa Nacional, que tratava das questões que envolviam tanto as Forças Armadas como a questão da segurança pública. Assista que vocês vão aprender. Excelente entrevista. E nessa semana postamos também do ex-ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta, outra entrevista excelente. Assistam, e estamos preparando agora uma série de entrevistas para a próxima semana. Bem, estava aqui listando, olhando, acompanhando todos os assuntos do dia, em meio a trabalhos de leituras de história do Brasil, né, que é sempre agradável do que eu estou trabalhando, que eu estou escrevendo, um pouco atrasado, né, mas é que são tantas coisas complexas, a literatura é imensa, nós temos uma belíssima historiografia brasileira, grandes trabalhos, né, então não é por falta de grandes trabalhos que a gente não conhece a história do Brasil. E o livro que eu estou terminando, vamos ser otimistas, terminando, é uma visão geral da história do Brasil. É uma espécie de história concisa, algo que eu sempre quis fazer e agora que eu estou quase concluindo. Bem, e aí, e ao mesmo tempo, fazendo uma leitura de toda a conjuntura e conversando com muita gente, com muitos amigos, um liga ali, outro liga colar, via WhatsApp, de todas as formas de comunicação. E as pessoas estão realmente tentando entender o que está ocorrendo no Brasil. E é difícil você responder o que é que está acontecendo conosco. E o mundo também não entende o que está ocorrendo com o Brasil, né? É difícil. Eu também fico aqui rachando a minha cabeça, leio as notícias, penso, busco lembrar de outros momentos da história do Brasil, mas é estranho. Algumas coisas faz a gente pensar. Nós estamos sem ministro da Saúde e ninguém reclama. Eu não vejo governadores, prefeitos, deputados federais, senadores, um movimento da sociedade, né? E nós estamos sem ministro da Saúde. E olha o dado, G1. Brasil tem 62.300 mortes e 1,5 milhão de casos, aponta consórcio. Consórcio é o consórcio de jornais, revistas, de órgãos de informação, porque o governo estava como se fosse uma ditadura suprimindo os dados. Parece a história da meningite no início dos anos 1970 no governo Médici, né, que eles esconderam que tinha o surto de meningite. Bem, só que agora vivemos sob amplas liberdades sob a Constituição de 88. No dia 1º de junho, o número de óbitos era 30.058, a curva assim. No dia 3, né, hoje, sexta-feira, 62 mil. Portanto, você pode retroagir um pouquinho até o dia 1. Nós dobramos no mês de junho o número de óbitos. Dobramos, né, de 30.058 passou de 60 mil. Houve alguma resposta da sociedade? Nenhuma. Ao contrário, no Rio de Janeiro, ontem, no Leblon, estava lotado. Estava uma festa, como se nada tivesse acontecido. Em outros locais, idem. E as pessoas reclamam dos prefeitos e dos governadores, aqueles que tentam segurar, né, tendo em vista a tragédia. Eu estava vendo agora cidades que têm faixas de prefeitos dizendo o seguinte: não saiam, não há mais vagas na UTI da nossa cidade. Poxa vida, o caso de Cuiabá, que estava colocando gente contaminados pelo Covid-19 no avião para levar para Campo Grande, né? No desespero, porque não tem mais espaço. E as pessoas reclamam dos prefeitos, dos governadores que estão contendo o coronavírus, achando que está tudo errado, tal. Não, que não está acontecendo nada. Em um mês saltou e não para a curva de subir. E a tendência que vai ocorrer, como lá no início não foi feito o trabalho correto, esperava-se que por volta de meados de agosto isso
a curva que fosse cair. Não, a tendência não é essa. E a gente não sabe se vai ter uma segunda onda ainda, para piorar. Né? Ou seja, o mau trabalho feito pelo criminoso, e é criminoso sim, Jair Bolsonaro, que agora está escondidinho porque sabe dos crimes que cometeu, né? Ele sabe os crimes contra a população, contra a Constituição, contra as liberdades, e os crimes do Rio de Janeiro de décadas, vale, né? Contra o ordenamento legal, contra a Constituição, né? É evidente. Ele sumiu, ele ignora, ele não fala mais do coronavírus, da pandemia, esqueceu do assunto e não é ministro da Saúde. E ninguém fala nada, pô, mas dobrou. Nada. Agora tem um ministro da Educação, um provável ministro. O que ele faz? Ele lança o nome e espera as reações para ver. Segunda-feira vai bater um papo com o tal de Federer aqui, que deu uma diagonal. É um sujeito ridículo. Ridículo, patético, patético. Ele queria extinguir o MEC anos atrás. Olha que gênio, né? Queria acabar com a educação pública. Um gênio, né? Depois quis trabalhar meio na Secretaria de Estado. Eu não entendi. Uma coisa estranha, na gestão Alckmin, quis assumir um cargo. E deram o cargo, que é pior. O Nalini, que era secretário, deu o cargo para ele. O sujeito ficou lá um tempo. Estranhíssimo, não conhece nada da área, nada. Então ele agora lança o nome para esperar o que vai acontecer. Se não tiver nenhum escândalo, sexta, sábado, domingo, na segunda pode ser que ele nomeie e dê posse formal na terça-feira e assim vai. Ou seja, não temos ministro da Educação. Não tem ministro da Saúde, né? Os outros ministérios são ocupados por gente incapaz, com raríssimas exceções. Né? E o país assiste isso tranquilamente, como se nada, isso aqui não fosse o problema. As questões econômicas que eu vivo falando, repetindo, dando dados, né? Eu estou citando a Folha como fonte. País já vive a primeira onda de encerramento de fábricas em meio à pandemia. Para economistas, outros fechamentos serão inevitáveis e são preocupação para a retomada. Quer dizer, aquela história do V, lembra? A crise chega aqui e há uma recuperação. Não vai ocorrer nunca. Onde vocês ouviram isso pela primeira vez? Aqui. Mas ninguém está discutindo isso. Partidos políticos, grandes economistas, liderança, sociedade civil. Cadê os sindicatos? Agora tem uma proposta do Guedes que você vai para o emprego, mas não tem recolhimento de contribuição social, não tem fundo de garantia, não tem nada. O trabalhador só falta anular a Lei Áurea, né? E o pessoal está achando uma maravilha. O Guedes, o grande Guedes, o falastrão, o Pacheco da economia brasileira, né? Está propondo isso. Para fazer uma... Não, porque de pouco em pouco aí ele vira realmente um trabalho formal. Então, de início, não tem contribuição social, não tem fundo de garantia, não tem nada. Eu vi a notícia na Folha de São Paulo e falei, puxa, que gênio, hein? Quer dizer, é um salto de mais de um século para trás. E cadê as centrais sindicais que podiam estar se mobilizando? Eu não sei. Então, nós temos milhares de sindicatos de trabalhadores. Centrais sindicais deve ter lá umas 8, 10. Silêncio absoluto. Então, do campo do trabalho não há resposta, do campo da economia não há resposta, da educação estamos nessa situação, da saúde desse jeito. E o país vai indo. As pessoas falam, não, isso vai passar. Eu tenho notado, pela leitura de todas as informações, que as pessoas já consideram que a pandemia passou. Ou elas estão dizendo assim, estou cansado disso, chega, já cansou. Pandemia já cansou, vamos voltar à normalidade. Mas não é uma decisão do indivíduo. É uma decisão da ciência. A pandemia está aí, que mostra que país é o nosso. Desigual, né? Um país que não tem saneamento básico, que tem uma estrutura pavorosa no campo da educação, que tem problemas estruturais, que grande parte da população hoje, nós citamos o dado, não tem emprego, né? Não tem emprego e não tem trabalho, porque é outra questão, a relação entre emprego e trabalho. Estamos vivendo essa situação. E o país acha isso absolutamente normal. Mas há uma outra questão que está em silêncio e aparentemente é normal. Claro, é ele, Queiroz. Vamos ao criminoso. Em outros tempos, nós discutiríamos grandes personagens, grandes momentos da história, projetos,
debates sobre o Brasil, como é que o Brasil devia crescer, se devia priorizar a agricultura ou indústria, isso para falar do século XX, aquelas discussões, né? Depois, como é que vai se enfrentar a crise de 30, de 29 e 30, a discussão sobre os estoques de café, queima ou não queima, para manter o preço, mantendo a circulação monetária, como é que o Brasil pode se posicionar na Segunda Guerra Mundial, mais à frente, né? Depois vem a questão da Guerra Fria e tal. Hoje, nada disso. Hoje a questão é onde está Bolsonaro? Porque ele daqui a pouco ele está com o anjo, o Assef, o anjo, que é demônio, né? Porque ele sumiu. E sumiu por quê? Aí não falta notícias aqui. E tá todo mundo achando que isso é normal. E vai ter aqueles que falar, pô, isso tá cansando. Né? Deixa o Queiroz, né? Vamos em frente, porque tem aqueles que não conseguem entender a gravidade da relação da Urcrim, liderada por Jair, que tem os filhos, tem o Queiroz e tinha o Adriano, né? E outros, dezenas de pessoas que participavam dessa Urcrim, que nós não sabemos até onde ia, né? Bem, o Globo... no caso do Estadão, primeiro, né? O Estadão do celular da mulher de Queiroz indica esconderijos dele em São Paulo. Então é possível você detectar pelos telefonemas. Vários esconderijos dele aqui em São Paulo, onde ele se deslocou, tal. Tem todas as informações hoje no Estadão. Eu falei, eu não sei como não viram isso antes, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso e vamos em frente. Aí eu cheguei aqui, fui dar uma olhada a empresário, eu gosto está no Globo, né? No Globo, empresário próximo de Queiroz diz que Caseiro era oleiro de Wassef em Atibaia. Relato reforça indício que o ex-advogado Flávio Bolsonaro mantinha controle sobre a rotina do assessor. Bem, e estava sempre lá. Tem informações de restaurantes, do Wassef almoçando com o Queiroz. Portanto, tudo que ele disse, o advogado, era mentira. Tudo era mentira. Que ele não tinha contato com o Queiroz, que ele não ia a Atibaia, que não sabia que ele estava na casa. Ele mentiu. Então ele deixa de ser advogado e passa a ser parceiro. Não é assim? Eu queria saber o que a OAB vai tratar em relação a essa questão, né? O Conselho de Ética. E aí vem o tal empresário, um senhor, de acordo com o Globo, que chama-se Daniel Bezerra Carvalho, que está numa foto ao lado da Márcia. Onde está a Márcia? Nós podemos estar discutindo as questões profundas, as questões econômicas, estruturais do país. Agora, cadê Márcia? Ela está sumida desde o dia 18 de junho. 18 de junho. Como é possível uma senhora se esconder da polícia e ninguém achar? A não ser que ela tenha auxílio do crime organizado, em especial do escritório do crime. Tudo indica, né? A reunião dela com a mãe do Adriano, ainda vivo o Adriano, aquele que nós já falamos, aquele advogado Boto, que também, não é o Boto cor-de-rosa, hein? O Boto também é demais, né? Bem, aí tem a foto aqui. Aí o empresário então vai dizendo que o Caseiro era o elo de ligação com o Assef, que vigiava o Queiroz, às vezes que esteve lá com o Queiroz, Natal, tem todas as informações, a questão da outra advogada. Aí vem o tempo que eles encontraram, onde eles almoçavam, onde eles se encontravam, tudo. E mostra que o Queiroz estava exausto emocionalmente, né? Aí é um fio importante, exausto, que pode levar a que ele possa dizer aquilo que ele sabe. E se ele falar, como nós já dissemos, acaba tudo para o Jair Bolsonaro, né? Assim como se Márcia for presa e falar, né? E falará, né? Porque ela vai se sentir, ela não tem estrutura psíquica para tudo indica, né? Pela história dela, pelo que a gente conhece. Vai ser presa, ela vai falar e vai contar tudo que ela sabe. Se ela contar tudo que ela sabe, através do Queiroz, cai tudo, porque o Queiroz era o homem de confiança da Orcrim, né? Orcrim do Jair, né? E os dados todos são mais que conhecidos. Aí, né, citando o Globo, em novo depoimento, Queiroz diz que esperava ser assessor de Flávio Bolsonaro. Ex-assessor falou ao MP federal na quinta e reiterou desconhecer o vazamento na investigação. Aí é interessante, porque primeiro ele tinha dito que tinha deixado de ser assessor do Flávio na Assembleia Legislativa em 2018, no final do ano, porque ele estava com um problema de saúde. Agora a versão é outra, de acordo aqui com o Globo. Agora já que ele estava indo para Brasília para ser assessor do Flávio no Senado.
no Senado. Aí eu me lembrei de uma outra passagem importante aqui, que dias atrás, lembra que nessa novela, triste novela, de que o Queiroz, através de interceptação de telefonemas e mensagens, tinha dito que tinha 500 cargos em Brasília que ele podia nomear. Vocês não ouviram errado, 500 cargos nomeados pelo governo federal de Brasília, em todo o Brasil. E eu presumo que grande parte desses cargos do governo federal no Rio de Janeiro, para fazer a conexão com o escritório do crime. A continuidade delitiva era essencial para eles dentro dessa Orcrim. A Orcrim não podia parar, pelo contrário, ia dar um salto de qualidade. Agora não era um simples deputado federal, um simples deputado estadual, era o presidente da República e um senador. Vinculado ao Rio de Janeiro, tendo o Queiroz como o boss, o gerente, o sujeito que manda, né, na organização criminosa, tendo em vista que os verdadeiros proprietários dessa Orcrim estão lá em Brasília, Jair e Flávio. Isso daqui, quando ele fala isso daqui, é um tapa na cara de todos os brasileiros, porque o Queiroz, que é um sujeito baixo, né, uma da gentalha dessa caterva bolsonarista, né, veja as fotos onde ele está com as pessoas, observe o jeito de se vestir, como ele fala, com quem ele se relaciona, né, com todos aqueles criminosos, gente baixa, né. Esse homem ia nomear 500 pessoas. Então você, eu, nós, todos os brasileiros que trabalham, que se esforçam para conseguir alguma coisa, muitos em concurso público e tal, não conseguem, tem um problema aqui, ou para sobreviver, sabe o que é a luta, como é difícil sobreviver num país injusto como o nosso. O Queiroz, um criminoso, tinha 500 cargos no bolso para ele nomear. Queiroz, junto ao Flávio. E ele não estava blefando, porque era um homem de confiança na alerge do Jair, né? Ou seja, e esse dinheiro dos 500 ia ter também a famosa rachadinha, né? Como eles estavam fazendo há anos e anos, há décadas, vale lembrar, décadas, que tudo começa quando o Bolsonaro é vereador, né? E depois seguido pelo filho, né? E depois vem o outro filho e aí vai. E também em Brasília, ele falsificava nota fiscal de gasolina. Se você passar um pente fino nas notas fiscais apresentadas pelo Bolsonaro, você vai encontrar valores absurdos. E você começa a ver onde essas notas eram emitidas, né? Ou seja, ao ver tudo isso, né, um Queiroz nomeando 500 pessoas, né, o país nessa situação terrível, dá para entender por que as pessoas estão cabisbaixas. Hoje o Brasil está cabisbaixo, né? As pessoas, eu converso com muitas pessoas, como eu disse, estão dizendo assim, mas não tem saída. As pessoas estão dizendo assim, não tem saída. Mas nós vamos para onde? Fazer o quê? Né? Por qual caminho? Será que o Bolsonaro vai ficar, muitos perguntam, até o final do governo? E essa crise vai até onde? A crise econômica. E a crise sanitária? E o Bolsonaro, quando ele voltar a falar, ser o Bolsonaro mesmo, não representar esse papel, que ele nem chega a representar um papel de alguém sério, convertido à democracia, à Constituição, né? Não, ele não se converteu aqui à Constituição. Ele está escalado. Porque hoje ele calado é considerado por alguns, olha que ponto nós chegamos, um bom presidente, ele tem que ficar calado. Como se nós vivêssemos numa bonança, crescêssemos a 7, 8, 10% ao ano, tivesse tudo, uma economia funcionando bem, a saúde ótima, a educação maravilhosa, e não é o caso. Nós precisamos de governo, né? E não temos governo federal de há muito. E aí, como sair dessa? Essa situação representa, essa aliança, vamos chamar, essa relação Bolsonaro-Queiroz, é a crise moral do Brasil. Isso não ocorreu em outros momentos da história republicana. Você não vai encontrar isso em Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, para fazer a lista dos presidentes da República Velha até Washington Luiz. Também não encontrará esse tipo de questão nos 15 anos do primeiro governo Vargas, também não no governo Dutra, também não esse tipo de relação no segundo governo Vargas, 51, 54, também no governo Café Filho, né? Depois no JK, no quinquênio juscelinista, nem no governo Jânio, breve governo Jânio, de janeiro a agosto,
de 61 e nem no governo Jango. Você vai encontrar outros tipos de questões. E também durante o regime militar. Você vai encontrar outras questões, outros problemas, né? E também não vai encontrar no governo Sarney e assim sucessivamente. Collor, Itamar, Fernando Henrique, etc. Lula, Dilma, Temer. Você vai encontrar outros problemas, mas não esse. O que nós estamos vivendo agora é uma situação anômala, caso único na nossa história. Nós não temos um ministro da Educação. Os dois anteriores foram uma piada, né? Já estava, a educação brasileira tem problemas gravíssimos. Se agravou ainda mais, né? Agora não temos. Nomeou um cidadão, o Decotelli, e aconteceu tudo aquilo que vocês já sabem, não vale a pena lembrar. Agora tem esse Feder que ele está fazendo um teste. Ele lança o nome, espera o bombardeio para ver se fica ou não com ele na segunda-feira. Olha que ponto chegou. Não tem ministro da Saúde. Os outros ministérios ocupados, quase todos eles, por incapazes. Ele é um incapaz. Ele é um homem que deveria ser interditado. Ele não passa nenhum exame. Se tiver um juiz, alguém solicita a interdição, ele é interditado, né? Ele é interditado, ele não tem condições. Muito menos de ser presidente da República, e na crise mais grave do Brasil, republicano. Mas, por outro lado, né, parece que pelo movimento de inércia, ele vai ficando. O tempo vai passando, né? E ele vai ficando. Vai ficando porque não se constrói na sociedade, no sentido mais amplo, entre empresários, trabalhadores, partidos políticos, entidades de classe, né? Ou agora via mídias sociais, um movimento conjunto que tem a sua diversidade, mas tem a sua unidade, que seria a saída do Bolsonaro, né? Mas mesmo que tenha uma diversidade para que vai ser o Brasil depois, aí tudo bem, é assim movimentos desse tipo, se tem a unidade como ponto central, é um impeachment. O que vai ser o Brasil depois, isso são outros 500 tal. Mas não, parou tudo. Então, a impressão é que dá que até o movimento anti-Bolsonaro dependia das falas golpistas, fascistas do Bolsonaro. Como ele ficou calado, não porque mudou de opinião, mas com medo do Queiroz, e além dos inquéritos no Supremo. Prefeito analítico eu deixei de lado, né, hoje a questão dos inquéritos, mas não vamos esquecer a questão dos inquéritos no Supremo, que ele está com muito medo, que vai atingir, no caso das fake news, o Carlos, né? Mas na questão do Queiroz, que é uma questão mais imediata, porque agora tem as férias forenses, então ele tem um tempo para poder respirar, né? Mas tem a questão do Queiroz. O Queiroz não vai ficar calado muito tempo, não. Se a Márcia for presa, e a prisão não for relaxada, aí vai depender muito, né? Se ela se manter um pouco na prisão, a tendência é que ela fala. Ou ele começa a falar e ela continua. E aí eles formam um duo. E aí vão falar para a sobrevivência deles mesmos. Porque vão ficar com medo de serem mortos. Adriano foi morto. Adriano não foi. A morte do Adriano eu não entendo. Se tivesse oposição com uma banda de música da UDN, da União Democrática Nacional, entre 1945 e 1965, a famosa banda de música eram os parlamentares brilhantes, né? Prado Kelly, Aleomar Baleiro, Adalto Lúcio Cardoso, Carlos Lacerda, Afonso Arinos de Melo Franco, Bilac Pinto, etc. Né? Eu certamente cometi alguns pecados e não citar outros, mas esses eram todo dia. E você tinha uma estrutura, as pessoas estavam ligadas, né? Por exemplo, eu não entendo o que aconteceu na Bahia, o assunto caiu no esquecimento. Cadê a mulher do Adriano? Cadê a mulher do Adriano? E os celulares, tinha mais de uma dúzia de celulares. Onde estão? Foram periciados? E o que tinha? Não sabemos. A mulher do Adriano sumiu? Não é estranho? Onde está a mãe? Mas especialmente a mulher do Adriano. Porque lembra toda a reconstrução? Nós acompanhamos. Ela estava se aproximando e eles, provavelmente através do celular da mulher do Adriano, é que descobriram onde ele devia estar. E o mataram. Porque toda a configuração do ato, eles foram lá para apagar, na linguagem do Esquadrão da Morte, o presunto, eles falavam assim, né? Vamos lembrar da escuderia Lecoq, ou aqui do Esquadrão da Morte em São Paulo, do Sérgio Paranhos Fleury, né? O presunto, lembrar de Fininho 1, Fininho 2, né? Que tragédia, e lembrar o grande papel do Hélio Bicudo, homem corajoso. Eu tenho aqui o livro, meu depoimento sobre o Esquadrão da Morte, né? O livro, e aí, o enfrentamento que foi feito aqui em São Paulo, né? Quando havia uma conivência da Secretaria de Segurança Pública com o Esquadrão da Morte, né? E a Lei Fleury que existe hoje é por causa do Sérgio Paranhos Fleury, né? Um dia nós podemos depois voltar a essa questão. O que ocorreu lá na Bahia, claramente, era um meme, eles queriam se livrar do Adriano, era isso.
porque o Adriano era perigoso se falasse, né? E a grande questão, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Adriano era sócio do Flávio, inclusive naqueles imóveis, né, que eles alugam, invadem, vendem, né, em todo aquele comércio, né, de gás, gatunete, vendiam segurança. Homicídios, anteontem nós ficamos sabendo, custava até 1,5 milhão. A questão toda é que está tudo aqui presente. Os partidos políticos, que têm dezenas de assessores, se juntar tudo, passa de 1.000, 1.500, soma tudo da Assembleia, da Câmara Federal, Senado, Assembleia, só tem um monte. Eles poderiam, né, estar se movimentando, eles têm uma capilaridade e têm informações, né, e ver o que está, né, porque a coisa está aí, está presente. E o Bolsonaro, é engraçado que todo o decréscimo da popularidade dele foi caindo, né, deve-se não à ação da oposição, no sentido político, do debate, da inserção, que é básico da política, né? Do confronto de ideias e tal. É por causa do Bolsonaro, não foi por causa da oposição. Foi a participação dele naquelas ações, aqueles movimentos golpistas, daquelas manifestações. Foi a questão do coronavírus, foi a crise econômica, tudo aquilo. E as falas absurdas dele. Quer dizer, a oposição que levou hoje ele ser o ruim e péssimo, ganhar disparado do ótimo e bom, não por causa de uma ação oposicionista, por causa do Bolsonaro. E como foi resolvido o problema? Não foi por uma intensificação da ação da oposição política. Ele calou a boca. Ele, ao calar a boca, porque a boca dele é o seu maior inimigo. Só que no projeto pessoal dele, tudo bem, entende-se, né? Não é verdade? Mas a grande questão é que nós vamos pensar no país, no Brasil, que nós estamos vivendo a crise, e aqui nós temos todos os dados, sempre falamos aqui, a questão é que o segundo semestre, que está começando agora, vai ser um desastre. Quando eu falei quando setembro chegar, parece a história de filme, né? Tem um filme, é isso, tá aí, o cenário está desenhado, né? Como é que vai estar? As milhares de micro, pequenas e médias empresas estão quebrando, e algumas grandes também estão quebrando. Como é que vai ser? E os milhões de empregados? Hoje tem mais gente desempregada do que trabalhando, isso vai ampliar, né? Como é que fica? E o auxílio emergencial que eles estão cortando, né? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar o papel do Brasil no mundo? Nós já explicamos, em termos econômicos nós vamos estar em situação muito difícil, em termos políticos somos o Estado pária. Mas nada disso é tratado no dia a dia, no debate político, porque quando eu falei da banda de música, eram os discursos e o uso da imprensa no trabalho oposicionista. Agora tem as mídias sociais, que é uma coisa fantástica. Se tivesse oposição, você teria uns 100 deputados, 100 parlamentares em geral, tal, e que estivesse bombardeando e mostrando, nada, estão parados. É um silêncio absoluto. Não sei se saíram de férias, mês de julho, apesar da pandemia. Então a questão toda é que Queiroz, essa relação Queiroz-Bolsonaro e essa apatia da população representa bem um momento de crise moral mais profunda da história do Brasil republicano. Eu não sei como é que nós vamos sair disso. Se demorarmos muito para iniciarmos o processo de saída, nós não vamos perder só os primeiros 5 anos, só os primeiros entre aspas, da próxima década que começa agora no ano que vem. Nós perdemos mais uma década. E o que será no nosso país? Acho que é uma questão que a gente tem de voltar a tratar. Se você gostou dessa live de tantas outras no meu canal e não se inscreveu, estamos chegando a 500 mil, hein? Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, coloque lá, like no que vocês gostaram e a página dos comentários, aproveite. Olha, www.cursodovila.com.br, História Política das Constituições Brasileiras, um apanhado geral do ponto de vista da história política. É o curso, veja todas as informações e veja as nossas entrevistas. Nos encontramos amanhã. Até! Olá, já estão abertas as inscrições para o meu curso História Política das Constituições Brasileiras. Nós vamos fazer um voo histórico de 1824, a primeira Constituição, até 1988, que é a última Constituição. Vê detalhes, curiosidades, discussões políticas, relação entre Constituição e a realidade concreta da vida das brasileiras e dos brasileiros. É fácil, acesse www.cursosdovila.com.br e se inscreva. Até!